Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Fala que eu estou nervoso, ia ser algo comum, né, irmãos? Acho que os irmãos escutam isso de vez em quando. Mas eu queria começar nessa manhã contando algo para os irmãos bem particular. Pela misericórdia do Senhor Jesus, eu comecei a pregar na minha igrejinha lá com 100 membros, muito cedo, com 15 anos. Não que seja saudável um adolescente começar a pregar aos 15 anos, mas eu era o recurso que a igreja tinha. E eu me lembro que na primeira vez que eu preguei fora daquela congregação, ainda aos 15 anos, eu estava tão nervoso quanto hoje. E aí o obreiro que estava do meu lado, logo antes de passarem para eu pregar, ele disse assim: vai lá porque Deus é contigo, varão valoroso. E hoje, quando o irmão Ronaldo anunciou que eu seria o pregador, o pastor Isael olhou para mim e disse: vai lá porque Deus é contigo, varão valoroso. Eu me sinto com 15 anos, mas o Senhor continua sendo conosco. O Senhor está conosco nessa manhã, amém? A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nessa manhã, eu queria dividir com os irmãos. Encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Uma palavra que há tempos o Senhor vem falando ao meu coração, vem ministrando ao meu coração, vem me convertendo nela. E eu queria dividir essa palavra com os irmãos nessa manhã. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa. Vamos ler do versículo 25 ao versículo 37. Amém, queridos? Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Os religiosos da época de Jesus, eles buscavam sempre ocasião de pegá-lo em alguma controvérsia. Eles buscavam sempre ocasião de achar alguma culpa na pessoa de Jesus, de achar no discurso de Jesus, de achar na sua mensagem, nos seus ensinos, alguma coisa que lhe desmerecesse
para que eles pudessem acusá-lo de alguma maneira, para que eles pudessem invalidar aquilo tudo que Jesus estava trazendo. E o texto que nós lemos nessa manhã diz que um certo doutor da lei tentou mais uma vez. Ele vem até Jesus e a Bíblia diz que ele vem para tentá-lo, para experimentá-lo, para ver se pegava Jesus em algum erro, em algum equívoco. E ele pergunta para Jesus: olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Jesus, sabendo que ele era um doutor da lei, Jesus volta a pergunta para ele. E Jesus diz: como está escrito na lei? Em outras palavras, Jesus está dizendo: você não é um grande conhecedor da lei? Você não é um doutor da lei? Você não é um fariseu? Diga você para mim, o que a lei diz que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, quando Jesus é indagado sobre o grande mandamento da lei, quando perguntam para Jesus qual é o grande mandamento da lei, é essa a resposta que Jesus dá. O grande mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda acrescenta: disso dependem toda a lei e os profetas. E aquele doutor da lei, quando ouve essa resposta de Jesus, a Bíblia diz que ele, querendo justificar-se, ele pergunta para Jesus o seguinte: ok, mas quem é o meu próximo? A quem é que eu devo amar? É interessante que aqueles homens julgavam Jesus como um rebelde, como alguém que estava à frente de um novo movimento. Mas aquele fariseu, quando está diante de Jesus, ele entende que ele está diante de alguém para o qual ele devia se justificar. E ele se justifica, dizendo: quem é o meu próximo? Se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, me diga quem é ele. Porque os judeus amavam os judeus como a si mesmos, mas achavam-se superiores aos gentios. Então Jesus, para responder à indagação daquele homem, Jesus começa a lhe contar uma parábola. E Jesus, ele fez muito isso durante o seu ministério. Jesus, ele tratava de coisas extremamente espirituais, extremamente complexas ao nosso entendimento, de maneira muito simples, quando ele nos contava, ou contava aos seus ouvintes, as parábolas. Nós entendemos coisas muito profundas do reino de Deus, de forma muito simples, quando elas são faladas pelos lábios do Senhor Jesus. Por exemplo, Jesus uma vez falou que o homem que edifica, que ouve as suas palavras e as pratica, ele compara ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele diz que o homem que ouve as suas palavras e não as pratica, ele o compara ao homem que edifica a sua casa sobre areia. E vindo a tempestade, vindo a chuva, vindo o vento, vindo a adversidade, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha permaneceu de pé. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a areia, a chuva deu nela, o vento deu nela e a casa caiu e foi grande a sua queda. É fácil ou não é de entender quando Jesus fala, quando vem da boca de Jesus? Então Jesus, para mostrar àquele homem quem era o próximo dele, Jesus começa a lhe contar a parábola do bom samaritano. E ele diz: olha,
descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem foi assaltado. Tiraram tudo dele. Espancaram esse homem. Deixaram ele lá caído, meio morto. E Jesus continua dizendo: ocasionalmente, passava por ali um sacerdote. E a história nos diz que no tempo de Jesus, haviam aproximadamente 7.000 sacerdotes. O que é muito sacerdote para pouco templo. Então, um sacerdote na época de Jesus, ele prestava o seu serviço, tirava o seu serviço 5 semanas no ano. Cada sacerdote tinha a oportunidade de estar oficiando 5 semanas durante o ano todo. No tempo que restava, os sacerdotes precisavam trabalhar para se sustentar. Muitos sacerdotes moravam em Jericó. Esse trânsito de Jerusalém para Jericó era muito comum. E essa estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada já conhecida como uma estrada perigosa. Uma estrada difícil, porque Jerusalém era muito mais alto do que Jericó. E a Bíblia diz que, ocasionalmente, Jesus está contando na sua parábola que passava um sacerdote. E o sacerdote é alguém que a gente conhece de longe, pela forma com que se veste. Um sacerdote é alguém que tinha que cumprir rituais para se santificar, para estar apresentando a Deus a oferta do povo, para estar entrando e prestando um serviço a Deus no santuário, no templo. Era um homem escolhido por Deus, ungido por Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, a Bíblia vai nos falar de um sacerdócio espiritual. E nós gostamos desse texto, que diz que nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Só que esse sacerdote, mesmo sendo um homem escolhido por Deus para estar santificado, era um homem que trazia consigo uma marca. Você conhecia um sacerdote de longe, mas aquele homem não para ajudar o irmão que está caído, que está machucado, que foi roubado. Jesus continua dizendo: de igual modo também um levita. Se aproxima um levita daquele homem. E o levita era alguém que era escolhido para servir. A tribo de Levi foi uma tribo separada por Deus para o serviço. Os levitas eram em torno de 10.000 na época de Jesus. E da mesma forma, tinha muito levita, e eles também precisavam trabalhar e prestavam o seu serviço no templo cerca de 5 semanas, num ano inteiro. Também faziam esse caminho de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém. Fato é que a tribo de Levi era a tribo dos escolhidos por Deus para servir a Deus, para servir no templo. Fala-se muito que quem canta e toca é levita. Levita fazia isso e muito mais. Trabalhavam na segurança do templo, na limpeza do templo. Todo o serviço ali no templo de auxiliar os sacerdotes eram feitos pelos levitas. Mas Jesus diz que esse levita também não para. Vendo o homem caído, ele não para ajudar. Jesus usa 2 classes de pessoas que foram escolhidas para servi-lo, foram escolhidas para o serviço no templo, na vida. Mas Jesus diz: olha, eles não pararam.
O sacerdote passa de largo, o levita até olha, mas não para. E aí, esse texto traz a mim um despertamento. Esse texto me faz pensar que religiosidade pura e simples, sem amor, sem socorro, sem mão ao que está caído, não faz muita diferença na vida de alguém. Eu disse no início que esse texto, ele é uma meditação pessoal. São dois religiosos. São dois homens separados por Deus. São dois homens que Deus escolheu para o serviço. Mas são dois homens que não foram capazes de parar para ajudar um irmão que estava caído. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha como é lindo o que Jesus diz a essa igreja. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Nas primeiras linhas, parece difícil entender que Jesus está dizendo a uma igreja: eu conheço as tuas obras. Isso é bom, né, irmãos? É bom a gente ter ciência que o Senhor conhece as nossas obras. Jesus começa a dizer a várias igrejas, logo no início, Jesus olha e diz para as igrejas: eu sei as tuas obras. Porque se tem alguém que sabe, é Ele. Se tem alguém que nos conhece, é Ele. Quantas coisas nós fazemos para o Senhor e elas ficam no anonimato. Mas Jesus começa dizendo nessa manhã para nós: eu sei as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho. Jesus está dizendo a uma igreja, no mesmo capítulo, uma igreja que ele conhece as obras dela, que ele conhece o trabalho, a paciência, que ela não suporta homens maus. Éfeso era uma igreja ortodoxa. Não se pregava heresia nos púlpitos de Éfeso, porque os mentirosos eram logo descobertos. Era uma igreja que tinha paciência. Era uma igreja que sofria. Era uma igreja séria, irmãos. Éfeso era uma igreja séria. Mas Jesus diz: olha, está faltando uma coisa só. Vocês deixaram o primeiro amor. Se nós continuarmos no mesmo capítulo 2, lá no versículo 18, agora Jesus está falando da igreja de Tiatira. Ele diz: olha, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor. Essa igreja já tem amor. O teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Essa igreja, diferente da igreja de Éfeso, essa igreja tem amor. Mas, no versículo 20, Jesus vai dizer: mas eu tenho contra ti que você tolera Jezabel.
Uma igreja não tolera Jezabel. Uma igreja séria. Uma igreja não suporta homens maus. Jezabel era uma profetisa que ensinava aos fiéis a se prostituir e a idolatrar. Uma falsa profetisa. Mas na igreja de Éfeso, Jezabel não se criava. Porque era uma igreja ortodoxa. Porque era uma igreja séria. Porque era uma igreja teológica. Porque era uma igreja que sofria, que tinha paciência, que trabalhava pelo nome do Senhor sem se cansar. Só tinha se perdido no amor. Só não, isso é muita coisa. A igreja de Tiatira tinha amor, mas tinha se perdido na ortodoxia, no ensino da palavra. E o que isso nos faz entender nessa manhã? Que nós precisamos, como servos do Senhor, encontrar um ponto de equilíbrio, onde haja ortodoxia, ensino da palavra, estudo da palavra, dedicação à oração, mas que haja amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao nosso irmão que está ao nosso lado. A junção das duas igrejas seria ótimo para resolver o problema. Uma igreja ortodoxa, séria, que perseverava na palavra, que não suportava a falsa doutrina, junto com uma igreja que amava, que acolhia, que recebia, que abraçava. E é o grande desafio que nós enfrentamos, irmãos. Acharmos um ponto de equilíbrio onde haja amor à palavra, amor ao ensino, amor ao estudo, mas amor a pessoas, amor a gente, amor a irmãos, amor àqueles que estão no nosso caminho e precisam de socorro. O evangelho, ele é muito difícil de praticar. O evangelho nos desafia. Quando é tão bonito, a gente decora até, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, de todo o coração, de toda a nossa alma. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Decorar o versículo é fácil, mas praticar isso para o Júlio é tão difícil. Eu tenho que falar do Júlio. É muito difícil amar o próximo como a mim mesmo. Porque eu me amo demais, né, irmão? A gente se ama muito. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, se você quiser abrir comigo. Diga glória a Deus. Primeiros Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Dons espirituais foram dados ao Senhor para a edificação da sua igreja. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, procurai com zelo os melhores dons. E principalmente o de profetizar. Dons espirituais são uma bênção. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem profetiza edifica o corpo de Cristo. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio que o Espírito Santo está conosco para nos abençoar com dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos que utilizá-los com amor. Eu tenho que profetizar com amor. Eu tenho que falar a língua dos anjos com amor.
A igreja tem a sua responsabilidade social. Eu, como servo, eu vou tirar a palavra igreja. O Júlio tem a sua responsabilidade social de ajudar as pessoas. Mas o apóstolo Paulo diz que ainda que eu pegar tudo que eu tenho e der aos pobres, se isso não for por amor, isso não me aproveitará. Porque se só a caridade salvasse, algumas religiões estariam certas. E elas não estão. Porque a salvação está no nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, nós aprendemos, quando olhamos para a parábola do bom samaritano, que religiosidade por si não basta. Que dons espirituais por si, sem amor, não basta. Que caridade e obra social, todas elas que eu possa fazer, tanto quanto me seja possível, sem amor não basta. Porque a palavra de ordem do reino de Deus é o amor. O textuário da Bíblia diz que Deus amou o mundo. Amou. E é um amor que nos constrange. Porque a gente olha para si e a gente diz, eu não merecia esse amor. Eu costumo dizer que quando a gente vai lendo os evangelhos, e aí, eu não sei se isso acontece com os irmãos, sempre que vai chegando lá na parte do julgamento de Jesus, na sua condenação, aonde Jesus é açoitado, eu vou subindo o Calvário com Jesus. Eu vou olhando ali, eu vou lendo o texto, eu vou refazendo toda aquela cena. Eu vou subindo ali quando Jesus está carregando o seu madeiro, ele está fraco fisicamente, ele não consegue carregar, ele precisa de ajuda. Quando Jesus chega até o Calvário, e Jesus é pregado naquela cruz, e é levantado, e Jesus exclama. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu vou subindo com Jesus, e eu me vejo lá diante da cruz, todas as vezes, me achando extremamente imerecedor, pecador, falho, agraciado por esse sacrifício de Jesus. E todas as vezes eu sou obrigado a me perguntar, como aquele hino antigo que nós cantávamos, que amor é esse? Se isso não for amor, o que é amor? Porque a palavra de ordem no reino de Deus é amar. Amai-vos porque eu vos amei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu vim falar de amor nessa manhã. A gente precisa amar, e ser amado é bom demais. E a gente olha para Jesus e a gente vê amor o tempo inteiro. De Jesus só sai amor. As palavras de Jesus eram em amor, as repreensões de Jesus eram em amor, tudo que Jesus fazia era por amor. Ele falou, olha, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou. E eu a torno a tomar de volta. Eu estou dando a vida. Ninguém me obriga. Os soldados prendiam Jesus, sobe, carrega a cruz. Crentes que estavam mandando Jesus. Crentes que Jesus estava seguindo a ordem deles. Jesus estava seguindo o projeto do Pai. Mesmo quando teve medo, ele disse, olha, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Jesus continua contando a parábola àquele homem, e ele diz, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E Jesus pega como exemplo a pior pessoa que ele podia pegar. Um samaritano. Certa vez, quando quiseram ofender Jesus, eles disseram, tu és samaritano e tens demônio. Para você ver como os judeus amavam os samaritanos.
havia todo um problema histórico de divisão do reino. Os samaritanos, de fato, praticaram muitas coisas que estavam em desacordo com a lei. Mas a Bíblia conta que Jesus, certa vez, ele encontra uma samaritana lá no poço. E Jesus pede a ela: dá-me de beber. E há quem pense que a samaritana está brigando com Jesus quando ela fala: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Na verdade, ela está surpresa. Por que você falou comigo? Eu sou samaritana, eu sou mulher. E os irmãos conhecem aquele diálogo, né? Jesus diz para ela: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Rios de água viva fluirão do seu ventre. E aí Jesus, como profeta que é, e que representou aqui na terra, ele diz: cadê teu marido? Eu não tenho marido. Jesus diz: é verdade. Você teve 5, e o que você tem agora também não é seu. Jesus está dizendo para ela, igual ele diz lá para as igrejas em Apocalipse: eu sei as tuas obras. E aí tem todo aquele encontro, porque Jesus, ele veio amar, inclusive os samaritanos. Ele veio amar, inclusive o Júlio. E Jesus diz que o samaritano para. E ele se move de íntima compaixão por aquele irmão que estava caído, mesmo sem ele saber quem era o irmão, de qual naturalidade, nacionalidade, qual fé aquele irmão professava. Essa mesma samaritana uma vez perguntou a Jesus. Ela fala: olha, os judeus dizem que nós temos que adorar lá em Jerusalém, e os nossos pais dizem que é nesse monte. E Jesus diz para ela: olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ela pergunta onde, e Jesus responde como. Onde é que a gente adora? Em Jerusalém? No monte? Jesus falou: não vamos falar de geografia, vamos falar de como tem que ser. Tem que ser em espírito e em verdade. Lugar não, modo. Forma não, o modo como é feito. Tem que ser em espírito e em verdade. Se tem verdade, se é em espírito, Jesus recebe a nossa adoração, amém? E a Bíblia diz que esse samaritano, ele move-se de íntima compaixão. Ele para os seus afazeres, ele para a sua correria, ele para a sua viagem, ele deixa de lado os seus compromissos, porque tem alguém no caminho que precisa de socorro. É difícil, irmãos. Nós temos muitos compromissos. Nós estamos atarefados, tal como Marta. Muito preocupados com os nossos afazeres nessa vida. Digo eu, Júlio. Quantas vezes estamos tão preocupados que o momento de oração que vamos tirar é no finalzinho do dia, quando a força já está se esvaindo. Eu costumo dizer para os jovens lá na igreja: tem oração que não tem fim, porque você já ora deitado e já dorme. Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia dormir. Porque nós estamos muito atarefados. E quem está muito atarefado dificilmente vai parar para um encontro desse. Nós estamos vivendo épocas em que as pessoas preferem filmar as tragédias a ajudar. Os irmãos já viram isso na internet? Tem um monte de gente com o celular filmando a tragédia acontecer, mas não larga o celular e ajuda a pessoa que está lá. Esse samaritano vinha de viagem, é o que a Bíblia diz. Mas ele para tudo que está fazendo. E a Bíblia diz que ele trazia consigo azeite e vinho. Porque a gente precisa carregar conosco alguma coisa. Tinha remédio na bolsa daquele samaritano. Tinha um vinhozinho na bolsa daquele samaritano. E ele para. E ele ajuda. Ele trata das feridas. E faz mais.
Ele levanta aquele homem e põe em cima da sua cavalgadura. Ele vai a pé para o homem ir montado. Ele considera os outros superiores a ele mesmo. Ele leva o homem até uma estalagem próxima. E a Bíblia diz que ele passa a noite ali. No dia seguinte, ele deixa um dinheiro. Ele fala, olha, cuida dele, para mim. E quando eu voltar, eu pago o que você gastar a mais com ele. E aí Jesus olha para aquele doutor da lei e pergunta, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí, como o judeu não ia pronunciar a palavra samaritano, ele diz, foi aquele que usou de misericórdia com ele. E eu queria propor uma meditação nessa manhã. Se você pudesse se identificar nessa parábola, quem é que você seria? Eu, Júlio, já me identifiquei aqui. Em cada um desses personagens, um pouquinho. Porque, a bem da verdade, ninguém é bom samaritano o tempo todo. Não é possível. Não temos condições. Tem um papel aqui, um personagem, que todos nós já fomos. Nós já fomos o homem caído. Um dia nós estávamos caídos no caminho. Ah, Júlio, mas eu sou nascido e criado no Evangelho. Eu também sou. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um dia eu estive caído no caminho. Um dia o ladrão que veio senão para roubar, matar e destruir, me roubou. Um dia eu precisei de ajuda, mas Jesus apareceu. E naquele caminho Jesus me encontrou. Enquanto eu o buscava, ele me encontrou. E Jesus cuidou de mim. E Jesus sarou as minhas feridas, porque o profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele diz também que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ah, mas ele não me colocou sobre a sua cavalgadura, não. Ele me carregou, foi nos seus braços mesmo, como o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nós cantamos o hino da harpa nas nossas igrejas. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, quem sabe? E com ternura achou-me, caído, triste vi, as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levo. Sim, aleluia. Com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou. Aleluia. Ele nos achou. Ele nos encontrou ferido como estávamos. Meio mortos. Mas Jesus nos achou. E ai de nós se ele não tivesse nos achado. Então o papel do homem caído nós já fizemos. Do homem que necessitava de socorro, que necessitava de ajuda.
Mas nessa manhã um convite da parte do Evangelho para as nossas vidas. É tempo de amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, irmão.